o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo no meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24 diz assim: desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então nós vamos falar hoje pela manhã sobre a Sheishonoye. Mais uma vez, não estamos procurando criticar ou falar mal de quem a frequenta, mas mostrar na Bíblia porque nós pensamos diferente e algumas práticas diferentes. Entre todas elas, eu acredito que essa seja uma das principais, a questão humanista da Sheishonoye, a questão de fazer que o homem se transcenda, o homem ele possa vir a transcender-se a si diante de uma força interior maior do que ele mesmo, sendo um dos ensinamentos, procurando dentro de si, do ser humano. Quando a gente olha na palavra de Deus, nós aprendemos que o homem natural, ele se encontra num estado de queda, um estado de pecado. O homem natural, ele está separado de Deus. O homem natural, ele se encontra morto nos seus pecados, nos seus delitos. Efésios capítulo 2 fala que além de ele estar morto, o homem natural, ele vive debaixo da potestade, seguindo o curso desta vida, do príncipe desse tempo. O homem natural, ele vive pelas suas concupiscências, pelos seus desejos carnais. Então, o homem natural, por si próprio, ele se encontra nesse estado de queda. Nós entendemos que houve um tempo na qual o homem ele vivia com Deus, mas capítulo 3 de Gênesis mostra para nós claramente que o homem ele se tornou pecador e devido ao pecado ele foi afastado do jardim de Deus, foi afastado de Deus e morreu espiritualmente diante de Deus. E o homem, de diversas formas, ele tem tentado, através dos séculos, de alguma forma, se conectar com a divindade, se conectar com Deus, de viver novamente esse relacionamento. E ele tem feito isso de várias formas. Algumas tribos vão adorar aos elementos criados por Deus, outros vão desenvolver alguns rituais, mas outros vão, através de viver uma vida moral, uma vida ética na sociedade. São coisas que o ser humano ele tenta buscar a se conectar com Deus, encontrar-se com Deus.
Mas o homem natural por si, como nós vemos aqui, no verso de número 24, desventurado o homem que sou. Paulo reconhece que nele mesmo, e isso que é o grande problema de muitas dessas religiões orientais, é que não compreende que o homem por si próprio, nele mesmo, não consegue por si próprio ser salvo, se salvar, porque o homem natural, ele não vê nada mais além do que os seus próprios interesses a si mesmo. E esse é um grande ponto que nós vemos de grande diferença. Porque o cristianismo, né, entende que, o cristão entende que ele sozinho não consegue se salvar. Por isso, o sacrifício de Jesus, por isso, a pessoa de Jesus, por isso que nós compreendemos que o ser humano, para ser salvo, primeiro ele tem que reconhecer que nele mesmo não há salvação. Não há salvação. Segundo, ele tem que se entregar, se render ao seu Salvador. Se nós somos melhores hoje, não é porque eu, por a minha força, pela minha inteligência, pela minha meditação, pelas minhas boas obras, pela minha boa ética, pelo meu boa maneira de se vestir, me torno então melhor. Não é isso. Não é? O exterior muitas vezes pode enganar aquilo que está no interior. Então, em algum momento, aquilo que está dentro do interior vai se manifestar, vai se revelar, e aí nós vemos a sociedade da forma que está. Porque o único que tem poder e que pode transformar esse ser humano é o próprio autor da vida, o próprio Criador, a própria pessoa de Deus. Então, esse eu acredito que é um dos grandes pontos de todas essas religiões orientais que diverge do cristianismo, né? Aonde você, por si próprio, pela sua própria força, pela sua própria meditação, pelo seu próprio reflexão, pelo seu próprio conhecimento, você então conseguir se transformar, você conseguir se salvar. Bem, você que já tentou, talvez eu esteja falando para algumas pessoas que já tentaram superar algum vício, superar algum pecado, alguma tentação, alguma queda, pela simples força do seu braço. E você talvez consegue andar bem durante um tempo, consegue andar bem durante 1 ano, 2 anos, mas de repente você vê novamente você junto com os porcos, né, ali dentro daquela sujeira que um dia você tentou se sair sozinho. Bem, então, é um dos grandes pilares aí que eu vejo, uma grande diferença entre essas religiões orientais do cristianismo. Porque o cristão, ele não se salva sozinho, o cristão não se torna melhor sozinho. O cristão, ele é salvo por Deus e para Deus. Bem, vamos lá. Bom dia, irmã Marilene, que Deus abençoe, que bom que a irmã está aqui acompanhando, estando conosco, que Deus abençoe toda a sua casa, abençoe o meu amigo aí, pastor, que Deus abençoe toda a sua família, que eu amo muito, vocês são muito queridos, viu? Que Deus abençoe. Irmã Marinalva, bom dia. A Bruna está melhor, irmã Marinalva? Dê notícias para nós da Bruna, que Deus abençoe. Rose, graça e paz, viu, Rose? Que saudade. Sorocaba deve estar muito quente hoje aí, né? Que Deus abençoe. Vamos lá, seitas orientais, Sheishonoye. Quando a gente usa a palavra seita, para os irmãos entender, nós não estamos aqui querendo denegrir ou falar mal, querendo dizer que nós somos melhores ou piores do que essa outra religião, essa outra denominação. Não é isso, a ideia não é essa. Quando a gente usa a palavra seita, estamos querendo nos referir que há ensinamentos que são propícios a somente aquela organização e que eles são exclusivistas, por isso então se denomina como uma seita, ok? Vamos lá. O movimento Sheishonoye foi iniciado por Taniguchi Masaharu, nascido em 1893 no Japão. Ele gostava muito de ler, mas começou a sentir o desgosto pela vida
E aí, nesse momento de desgosto pela vida, ele começou a maldizer a vida, começou a fazer ali algumas reflexões sobre a vida. Depois ele foi fazer uma faculdade de literatura inglesa, igual o pastor aqui, né, se formou em literatura inglesa. Alimentava-se então das ideias pessimistas sobre a vida e procurava uma explicação lógica do mundo e do homem. Então, vai procurar no racionalismo identificar o porquê das coisas, o porquê que o homem passa tanta dificuldade, o homem sofre. Gente, muitas vezes se você tentar achar lógica em algumas questões, você pode ficar meio biruta, né? Nós vemos ali no livro de Jó, por exemplo, os amigos de Jó tinham uma lógica para tudo que estava acontecendo. E Deus fala para Jó, fala assim, seus amigos estavam todos errados. Não era nada daquilo. Às vezes a gente quer ter uma lógica humana, racional, para coisas que não temos muitas vezes explicação. Muitas vezes nós não temos, temos que exercitar a nossa fé, confiar em Deus, entender que Deus, na sua onisciência, Ele sabe todas as coisas e na sua onipotência Ele tem poder para fazer tudo aquilo que Ele bem entender. E muitas vezes nós queremos racionalizar. Claro, não estou dizendo para a gente ser irracional, não é? Mas é um grande perigo toda vez que a gente quer ser muito racional e lógico, lembrando que a nossa racionalidade, nossa lógica é limitada diante do grandioso Deus, diante desse Deus que fez todas as coisas. Então ele começou a depositar sua confiança nos estudos teóricos das ciências psíquicas que exerciam atrações sobre ele, nas quais acreditava que poderia salvar espiritualmente um homem e a sociedade. Então ele começou a desenvolver diante dessas religiões que ele estava estudando, algum meio na qual ele pudesse se desenvolver de maneira psíquica, né, desenvolvendo ali algumas instruções para que ele pudesse se salvar e salvar a sociedade. Na Primeira Guerra Mundial, ele descobriu então um sutra budista, tirando dele o ensinamento fundamental. Não existe matéria como não existe doença. Quem criou tudo isso foi o coração. Segue-se disso que a doença pode ser curada com o coração. Este fundamento foi mais tarde complementado de outra seita que não julgava o homem sobre o pecado. Então, se tem uma coisa que pode se dizer sobre a Sheshunoye, ela é uma das organizações mais ecumênicas entre todas elas. Não é? O seu fundador, diferente do que nós estudamos sobre o Hare Krishna na semana passada, o Hare Krishna, a sua raiz histórica de fundação foi o hinduísmo. Então você vê claramente dentro do Hare Krishna a questão hinduísta, os ensinos hinduístas dentro desse sistema religioso. Agora, na Sheshunoye, já vem um grande leque, uma grande mistura de organizações, de denominações. O seu fundador, ele pegou bases de várias organizações, até muitas vezes contraditórias, por exemplo, o budismo com o cristianismo, são coisas muito diferentes. O budismo, em algum certo momento, ele vai ser ateísta, né? Porque o budismo não acredita na divindade, não acredita em Deus. E o cristianismo, nós acreditamos em um Deus. Então, o fundador da Sheshunoye, ele vai abraçar esses grandes ensinamentos das grandes maiorias, de quase maiorias das religiões mundiais, para formatar o seu pensamento.
E aí é aquela questão, né? Você tira do contexto do ensinamento e faz aquilo que você bem entender. Então, a Sheshanuye, a gente pode dizer assim que é uma organização bem ecumênica. Por exemplo, pegando esse ensinamento do budismo, que diz assim: não existe matéria, como não existe doença. Quem criou tudo isso foi o coração. Então, para o budismo, um objetivo do budismo é deixar de existir. O budismo, então, ele entra ali no estado de meditação, querendo alcançar o nirvana, o ponto na qual você deixa de conectar-se com esta matéria, com esse universo, e se torna o nada. Então, para o budismo, tudo é ilusório. E por isso que ele vai dizer que a matéria ela não existe, a doença, então, não existe. Então, você vê o pressuposto por onde se inicia esse pensamento positivo, dizendo, então, olha, você não está doente. Na verdade, é o seu coração que está enfermo. A doença está dentro de você. Você pode se curar somente curando o seu coração. Bem, por um lado, tentou iniciar de uma forma racional e lógica, por um outro, agora, parece algo muito irracional e ilógico, né? Então, vamos continuar. Deixa eu só dizer bom dia aqui, alguns irmãos estão chegando. Bom dia, irmã Carmelita, que Deus abençoe. Irmã Carmelita está aqui junto com o pastor, acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Quero dizer também, você pode acompanhar os nossos cultos aqui, as transmissões aos domingos às 18 horas, tá bom? Se você quiser estar presente, se inscreva no WhatsApp, porque nós temos uma lista de presença. Podemos ter aqui dentro da nave, aqui dentro do templo, 40 pessoas, então você pode participar conosco às 18 horas, cultuando ao Senhor. Se você é grupo de risco, peço que você continue em casa por enquanto, até essa vacina chegar e nós estivermos imunizados, e você puder estar aqui conosco em segurança. Tá bom? Mas se você não é do grupo de risco, você que tem aí, está indo trabalhar, está indo para a academia, está indo, né, para o supermercado, está indo na lotérica, né, você que está pegando o ônibus dia a dia, estando bem, não estando com febre, nenhum com sintomas da Covid, claro, porque nós aqui também tem que preservar-nos também, né? Então, esteja conosco hoje às 18 horas, você faz a sua inscrição pelo WhatsApp, porque antes de começar o culto só vai ser permitido entrar aqueles que estão na lista. Depois que o culto se iniciar, havendo espaço, você é liberado para estar junto aqui conosco, tá bom? Então, se você quiser chegar um período depois, sem colocar o seu nome na lista, saiba que você pode ficar sem poder entrar devido à nossa limitação. Mas peço que você, então, use o WhatsApp, o 56218226, e se inscreva para estar conosco hoje às 18 horas, na celebração das 18 horas, tá bom? Vamos voltar aqui sobre a Sheshanuye. Então, depois de ele ter essa mudança da chave, né, depois de ele ter esse contato com o budismo, em 1922, ele vai para Tóquio. E lá ele estabeleceu os fundamentos da sua filosofia, num livro chamado Teologia do Movimento Sheshanuye. Em 1923, ele escreveu o livro Crítica a Deus, tendo Judas, o traidor de Cristo, como o herói. O emblema central do grupo é formado pelo sol, dentro do qual se vê a luz, a lua, a cruz suástica, demonstrando a síntese que realizou das grandes religiões. Vamos falar sobre algumas doutrinas e refutações da palavra de Deus que nós entendemos diferente dessa organização religiosa. Primeiro é como eles denominam a pessoa de Deus. Deus, eles vão chamar Deus de Amenominakan Nushi. Que nome difícil. É o Deus absoluto,
segundo este grupo, e que as demais religiões o conhecem por diversos nomes, mas na realidade todas as crenças e todos os deuses levam a ele. Assim, se nós cristãos dizemos que só há um Deus, eles dizem que é justamente o citado acima, que para nós tem outro nome. Mas isto é sutilidade. Em primeiro lugar, porque esse nome não se encontra entre os nomes de Deus na Bíblia. Em segundo lugar, porque eles consideram outros deuses como sendo também Deus, cooperando com a idolatria. Na verdade, este não é o Deus da Bíblia, mas é uma farsa para propagar o ecumenismo. Isaías 45, nós vamos ler lá, Isaías 45, versos 5 e verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então nós entendemos, nós batistas, entendemos que há um único Deus, um único Senhor, né? Nós somos monoteístas. O que a Seishonuye faz? Ela então, para englobar o maior grupo de organizações religiosas, atrair o maior grupo de pessoas, ela vai então não definir que, vai definir que todos os deuses de todas as religiões é este Deus e que todos eles vão conduzir ao mesmo caminho. Será? Será que se você for pegar por uma estrada diferente, você vai chegar no caminho, no mesmo caminho? Penso que não, né? O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa história da Seishonuye dizer que todos os deuses, de todos os caminhos, de todas as religiões, vai te levar e te conduzir ao mesmo lugar, e nós acreditamos que não, né? Que só existe um Deus, só existe um caminho, só existe uma verdade revelada na palavra de Deus. E daqui a pouco eu falo sobre como eles entendem a Bíblia. Por isso que, quando nós começamos os nossos estudos, nós falamos que Deus se revela de duas formas. De uma forma natural, através do ser da criação, através das coisas criadas, através do universo. O ser humano pode dizer, enxergar que existe um Deus. Porém, esta revelação natural não é suficiente para nós, para a salvação, para entender o seu propósito, para entender a sua missão aqui na terra. Por isso, Deus deixou revelado a Bíblia, a palavra de Deus. Se você tira a palavra de Deus, se você remove a palavra de Deus, esse é o grande perigo, né? Esse é o grande perigo dessas religiões orientais. O próprio Jesus diz assim, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? O segundo ponto aqui que o nosso autor da revista vai colocar é sobre o cristianismo. Como que eles pensam sobre o cristianismo? O fundador afirma que sua religião é superior ao cristianismo, porque opera maiores milagres do que Cristo. Sente-se com autoridade para interpretar as palavras de Cristo segundo as suas próprias convicções. Não existe provas concretas a nosso dispor para, pelo menos, sabermos dos seus milagres. Se houvesse algum tipo de milagre que nós vemos na palavra de Deus, que talvez Deus, né, permita que até Satanás pode se transformar em anjo de luz, né? A Bíblia diz sobre isso, talvez até operar milagres, operar situações, seria presunção querer comparar e se colocar em superioridade a Cristo, por meio de quem foi operado o milagre da salvação eterna. Tal presunção é ilusória, mas o milagre operado em cada cristão é real
e seguro. Então, chegou-se um determinado momento que a organização cresceu em todo o globo terrestre e que ele, né, batia no peito dizendo, não, eu faço milagre mais do que o próprio Cristo fez. Infelizmente, isso aqui não é propriedade apenas do senhor Masaharu, Taniguchi Masaharu. Preciso fazer um curso de japonês. Desculpe aí os orientais, a minha pronúncia, o meu falta de conhecimento do japonês. Mas a grande questão é bater-se no peito e dizer que é superior a Cristo, superior a Cristo. Infelizmente, isso não é só da Seishonuye, né? Nós vemos igrejas, até igrejas cristãs, ditas cristãs, que alguns batem no peito dizendo assim, não, nós temos feito mais milagres do que Cristo fez. Por isso que a nossa igreja é a igreja do mundial do poder de Deus. A nossa igreja faz mais milagre do que o próprio Cristo. Então, isso é um grande perigo, é uma grande afronta à pessoa de Cristo, né? A pessoa se achar superior ao próprio Cristo. Então, o terceiro problema é a questão do mal. Para a Seishonuye, o mal não existe. É pura ilusão da mente humana. Isso aqui provavelmente foi tirado do budismo, né? Isso aqui provavelmente é uma base filosófica do budismo. Dizer que o mal não existe. É pura ilusão da mente humana. O pecado também não existe. É mera ilusão. Afirmam que os males não têm existência real. Nada mais são que simples imaginação. Você está doente, você está imaginando que você está doente. Né? Você está aí, o padrasto está abusando da menina e da criancinha, é apenas ilusão desse mal que está sendo acontecido. O assaltante está maltratando ali a sua vítima, é apenas ilusão. Né? Apenas ilusão. Porque o mal não existe. A infelicidade, a doença, a depressão econômica apagam-se quando se firmemente negados, porque estas coisas nada mais são do que ilusão falsamente criadas pela mente humana. Então é tudo sua ilusão. Você está aí morando em cima desse córrego, seu filho está com verme, está aí passando dificuldade, é apenas ilusão da sua mente. Porque se você se projetar que você está numa imagem como essa, né? Você está num lugar assim agradável, você vai sair desse lugar, porque tudo é ilusão. Bem, infelizmente parece que até algumas religiões cristãs estão entrando nesse negócio de ilusão, né? Dizendo que o mal não existe, dizendo que é tudo coisa da sua mente. Profetiza aí, meu irmão, que as coisas vão mudar. Parece que se você falar 10.000 vezes que você vai ser bem-aventurado, você vai ser bem-aventurado. Parece que quanto mais você pronunciar, fazer os seus mantras, você vai ter uma vida melhor. Bem, será que é assim? Essa doutrina, o autor da nossa revista escreve dizendo assim, essa doutrina é antibíblica, pois o mal existe, e provamos dele, bem como provamos do pecado. Malaquias profetizou que há um julgamento para os que praticam o mal. Malaquias capítulo 3. Paulo nos ensina que a nossa luta é contra o pecado e contra as imposições humanas que querem dominar a nossa vida. Então, Romanos capítulo 7, que nós lemos lá, o verso de número 15, Paulo, ele escreve sobre isso, dizendo assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quantas vezes você se pega lutando entre você mesmo, você que é um cristão, você que tem a sua mente, seus olhos iluminados aí, você consegue distinguir. Muitas vezes você quer fazer o bem, mas a sua carne está te conduzindo a fazer o mal, não é? Pois bem, vamos continuar.
Em nenhuma parte da Bíblia somos orientados a negar o mal. Biblicamente, o mal só vai ser banido da face da terra nos fins dos tempos, como nos revela o apóstolo João. Apocalipse capítulo 21, verso 4 e 5 diz assim: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, e eis que faço novas todas as coisas. Então o mal, em algum momento, no momento da nossa redenção, no momento que nós estivermos no céu, estivermos junto com o nosso Senhor, haverá uma nova história. Mas enquanto estivermos nessa terra, enquanto estivermos nesse plano de vida, queridos, vamos passar tribulação, o sofrimento é real, a dor é real, né? Se você não trabalhar, se você não buscar correr atrás, se você não se cuidar, você pode cair. O mal está aí para todo mundo, né? Até algumas igrejas ditas cristãs colocam assim na placa, dizendo assim: pare de sofrer, como se o sofrimento fosse, em algum momento você pudesse parar de sofrer. O sofrimento é real, gente, é real. O que o cristianismo faz? O que a Bíblia nos fala, nos mostra? Ele nos leva para a realidade. Ele é ao contrário. Enquanto essas organizações religiosas tentam dizer assim, né, aí o Max vai estar certo dizendo que a religião é o ópio do povo, porque infelizmente que tem muitas organizações que vai fazer isso. Vai dizer assim, ó, fuja, né, da vida real. Você tudo que você está enxergando não é verdadeiro. E aí cria-se um cria-se um mundo mágico da Disney, cria-se um mundo mágico aí de desenho animado, e aí você vive aí a vida como se vivesse uma historinha. A vida é dura, gente. A vida é dura, a vida tem, né, não é conto de fato. Você vai acordar pela manhã, vamos ter que lutar contra a nossa carne, lutar contra o mundo, lutar contra o diabo. A cada dia você está vigilante, a cada dia você está buscando em Deus a força que vem do alto. E é aí que o cristianismo se difere, porque nós não temos uma força que vem de nós mesmos, mas nós temos uma força que vem do Senhor. Enquanto essas religiões e organizações buscam uma ajuda interior, né, uma autoajuda de si mesmo, o cristianismo ele tem uma ajuda que vem do alto, né? A grande diferença é essa. Enquanto nós temos aí milhares de autores escrevendo autoajuda, nós cristãos temos uma ajuda que vem do alto, que vem do Senhor, que nos faz encarar a vida como ela é. A vida é dura, pessoas são pecadoras, são más, não são boas. As pessoas não são boas, são pecadoras. Eu estava compartilhando um atendimento essa semana, dizendo, um rapaz disse assim: nossa, fiquei sabendo de um pastor que se desviou, que está no mundo, que está bebendo, né, tal. Eu falei assim: olha, se eu e você não estivermos debaixo da graça do Senhor, este é o meu e o seu destino. Se eu e você não estivermos debaixo da graça de Deus, o que nos separa de uma pessoa que está na praça ali se prostituindo, adulterando, se drogando, né, nos vícios, não é que eu sou melhor do que ele, não é que você é melhor do que ele. Isso aí é graça de Deus na sua vida. É graça. É graça de Deus, a graça que nos fortalece, a graça que nos conduz até Deus a cada manhã, a lembrar do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Não está em mim, não está no Márcio, não é? A bondade não está em mim, não está dentro de mim, porque dentro de mim, conforme Paulo escreve lá em Romanos 7, só tem o mal. Dentro de mim, nos meus membros, ao pecado, ao desejo de fazer a concupiscência, ao desejo de fazer o mal. Não está em mim, mas graças a Deus que o Senhor me alcançou e a sua graça, maravilhosa graça, tem me libertado
E eu tenho que estar debaixo dessa graça, eu tenho que me envolver nesta graça, eu tenho que mergulhar, estar na mais profunda, assim, batizado, imerso na pessoa do Espírito Santo. Porque se eu não andar no Espírito, eu vou andar na carne. Vamos à nossa lição. Mas antes de voltar aqui, deixa eu ler alguns comentários. Guilherme, bom dia, bom dia. Graça e paz, bom tê-lo aqui, viu, Guilherme? Fico muito feliz. Guilherme está acompanhando conosco aos sábados. Que Deus abençoe Guilherme, toda a sua família. Irmã Núbia, bom dia. Bom dia, irmã Elza. Que Deus abençoe toda a sua casa, seu empreendimento, a sua família. Bom dia, irmão Walter. Irmão Walter deixou o seguinte comentário. Essas seitas estão enganadas, embarcam numa fé errada e vão parar no céu errado. Walter diz, Satanás, o grande enganador. Cristo é suficiente. Amém, amém. Vamos falar agora sobre a questão do homem. Vamos ver como eles enxergam o homem. Para esta organização, todos os homens são filhos de Deus. E são bons. Será mesmo? Será que todos são filhos de Deus? E todos são bons? Você que tem filho, você que tem filha, sabe que quando a criança, ainda pequena, você não precisa ensinar ela a mentir, precisa? Precisa ensinar ela a roubar? Não precisa. Eu lembro ainda, como se fosse hoje, estávamos trabalhando numa plantação de uma igreja no interior de São Paulo, estávamos fazendo trabalho com as crianças. E no final do trabalho das crianças, geralmente, o que nós fazemos? Damos doces, né? Damos bala. Daqui a pouco eu vejo meu filho correndo, dando risada, e um monte de criança atrás dele. E aí eu viro assim, o que está acontecendo? Aí fala, o seu filho, o Mateus, pegou a minha bala. Eu falei assim, meu filho, você tem bala, você não precisa pegar o que é dos outros. Eu não precisei ensinar o meu filho a pegar a bala dos outros, não precisei. Porque o pecado está enraizado dentro de nós. O mal está enraizado dentro de nós. Dizer que o homem é bom, eu não sei que homem bom é esse que vê. O mundo, só olhar o mundo como está. Só olhar o mundo como está. Então, a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, a Bíblia faz distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhos de Deus são aqueles que foram adotados por Deus ao passarem pelo novo nascimento, quando creram no Senhor Jesus Cristo. Paulo, dizendo lá em Romanos, capítulo 8, verso 15 e verso 16, diz assim, Romanos, capítulo 8, verso 15 e verso 16, depois João 1,12, diz assim, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é ser adotado, é ser apadrinhado, é você fazer parte, por meio de Jesus Cristo, na família de Deus. João capítulo 1, verso 12, fica mais claro esta verdade. Diz assim, mas a todos quanto receberam quem? Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, por esse texto, sabemos que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas. Todos fomos criados por Deus. A Bíblia também diz que há aqueles que são filhos do diabo. Filhos do diabo, por sua vez, são todos aqueles que fazem parte do grupo da desobediência. Efésios 2:2 vai dizer assim, Efésios 2:2, depois 1 João 3:10. Diz assim, vamos ler?
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então tem os filhos de Deus, que creem no Senhor, que buscam andar no seu caminho, e existem os filhos da desobediência, que estão seguindo o curso daquele que é o chefe da potestade. Quem é? Satanás. 1 João, capítulo de número 3, verso 10, vai dizer assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem quem não ama a seu irmão. Então, a grande distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, concluindo essa parte, portanto, que aqueles que têm a Cristo como Salvador são filhos de Deus, e aqueles que não o têm como tal, né, estão no caminho da desobediência, fazendo as obras do seu pai, o diabo. Portanto, aquilo que a Sheshanuê diz sobre a humanidade não tem base bíblica, né, não se encontra na Bíblia. Ou você é uma nova criatura, nasceu de novo, e hoje você está na família de Deus, ou você ainda é uma criatura de Deus, alvo do seu amor, alvo da sua bondade, mas que ainda não participa da filiação, mas por meio de Jesus Cristo, que nesta manhã, se você ainda não se entregou, não se arrependeu dos seus pecados, não se adentrou a esta família, corra para Jesus, corra para esta porta. Jesus disse que Ele é a porta, e quem passa por essa porta, ele é salvo, entra para uma nova vida, para uma nova família, e que hoje você possa dar esse passo de fé e entregar a sua vida a Jesus Cristo, e assim dizer como pelo Espírito, Abba, Abba, significa paizinho, pai, de uma maneira muito carinhosa, como as crianças diziam antigamente. Além disso, o homem não é bom. Jesus falou que só há um que é bom, que é Deus, Mateus 19, 17. Se observarmos o texto de Romanos 3, do 9 ao 18, veremos nitidamente, mais uma vez, que o homem não é bom. Se o homem fosse bom, a situação social do mundo não estaria do jeito que está. Os sociólogos estão desiludidos e não sabem encontrar a resposta para tantos problemas entre os homens. Então, Romanos capítulo 3 vai dizer: não há um justo sequer na face da terra. Todos somos pecadores. Romanos 3,16 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos, né? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Não há um só sequer. Bom dia, irmão Maciel, graça e paz. Bom dia. A irmã Thalita está lembrando que hoje a PIB Kids hoje vai começar um pouquinho mais tarde, tá bom? Vai começar às 10h30. Às 10h30. Nós vamos ter uma interrupção e logo em seguida, às 10h30, você prepara aí, papai e mamãe, seus filhos, para começar então a live com as crianças. Hoje nós temos uma convidada muito especial, vai estar aqui conosco. Temos hoje um teatro, temos umas questões muito legais. Você também não pode perder hoje às 10h30, tá bom? Esteja conosco. Bom dia, Maciel. Que Deus abençoe, um grande abraço, feliz Dia dos Pais ao meu irmão querido, diácono, e Deus abençoe aí a sua casa, a Manu, a Camille, que o Senhor te dê sabedoria para educá-las no caminho que deve andar. Vamos à última questão da manhã, sobre a questão da Sheshanuê, um pensamento diferente de nós, é a questão da Bíblia. A Bíblia, com relação à Bíblia, a Sheshanuê não dá qualquer relevância a ela.
A regra de fé e prática dele são os escritos do Tanikushi, que é o fundador da Seishonuye. Sem a Bíblia como base, obviamente que esta organização acaba ficando longe de Deus, que se revela através das Escrituras. Mateus 22, 29 diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, toda vez que você vai seguir uma religião ou uma organização que não segue a Bíblia, pode ter certeza que você vai caminhar mais longe de Deus. Porque nós entendemos que a Bíblia, ela é regra de fé e prática para todo cristão, para todo ser humano. Deus deixou reveladas as Sagradas Escrituras. Nós, como igreja aqui, a Igreja Batista em Cidade Júlia, entendemos que a nossa fé tem que estar firmada naquilo que a Bíblia revelou. O pastor é uma pessoa que estuda a Bíblia, uma pessoa que busca conhecimento na Bíblia. Ele pode errar? Claro que pode errar. Então, se alguma vez um pastor, alguém que vier pregar, falar alguma coisa que tiver diferente da Bíblia, segue a Bíblia. Segue a Bíblia, porque ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus. Além da sua fé, porque às vezes as pessoas, elas vão exercitar a sua fé naquilo que ela sente. Esse é um grande perigo muitas vezes. Você viver a sua fé nos seus sentimentos. Porque eu conheço gente que teve experiência numa lagoa. Ela estava doente e foi, uma cachoeira. Ela estava doente e foi, tomou banho naquela cachoeira e algumas semanas depois aquela doença sumiu. E para ela agora, ela sente bem indo todo ano naquela cachoeira, tomando banho naquela cachoeira. Eu conheço gente que estava passando uma necessidade financeira e fez uma promessa que iria subir de escadas, alguns degraus de uma escada de uma igreja. E conseguiu solucionar o problema financeiro. Então, todo ano, agora, essa pessoa faz uma romaria até aquela igreja e sobe de escada, de joelho aquela escada. Por quê? Porque o seu sentimento, a sua experiência vai direcionar a sua fé. Então, toda vez que eu e você direcionamos a nossa fé pelas nossas experiências, pelos nossos sentimentos, nossa fé pode estar firmada em coisas que não são verdadeiras. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Então, os nossos sentimentos, as nossas experiências, elas podem estar erradas. É errado a gente ter boas experiências, é errado a gente ter bons sentimentos na igreja? Não, não é errado. Não estou dizendo que seja errado. Estou dizendo que você firmar a sua fé pela sua experiência, porque você teve lá numa reunião e você entrou em meditação lá, fazendo aquelas meditações, repetindo aqueles mantras, dizendo, não, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser bem-sucedido, e você se sente bem ali repetindo aqueles mantras, né? E firmar a sua fé nestas coisas, que não tem base bíblica nenhuma, eu estou dizendo que é aí que é o grande perigo. Porque a nossa fé tem que estar em algo seguro, e não em mim, e não naquilo que eu sinto, não nos meus sentimentos. Você vai para uma igreja, uma organização religiosa, que lá você dança, pula, roda, pula, e você fica tonto, fica ali extasiado, e você sente ali um prazer, como se você estivesse subindo aos céus. Aí você fala, não, aqui Deus está neste lugar. Então, a sua experiência, os seus sentimentos, não é ponto seguro para afirmar a sua fé. Um ponto seguro para você firmar a sua fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso nós dizemos que a minha fé, a palavra de Deus, é regra de fé e prática. Não os meus sentimentos, não o meu achismo, não os meus desejos, porque isso você pode errar. E aí,
Eu conheço organizações religiosas que estão mandando seus líderes religiosos a fazer cursos de neurociência, de neurolinguística. Para quê? Para que, de alguma forma, você possa entrar naquele templo religioso e se sentir bem. E esses líderes religiosos vão fazer cursos de psicologia, de psicanálise, curso que vai fazer você, de alguma forma, o ser humano, se sentir elevado. Essas filosofias humanas, muitas vezes, não têm respaldo na palavra de Deus. E a sua fé não pode estar firmada nos seus sentimentos apenas. Tem que estar firmada na palavra de Deus. Segundo, entendemos que a Bíblia ela é regra de fé e prática. Nós tivemos aqui uma jovem que eu tenho atendido há alguns dias, e ela veio participar de um culto aqui junto conosco. E eu perguntei assim, você sentiu muita diferença da igreja que você vai para o culto que você presenciou? Ela disse, olha, senti bastante diferença. Falei, mas qual que foi a diferença? Ela disse, olha, uma foi as músicas que eu pouco conhecia. Aqui nós temos costume de cantar músicas do cantor cristão, são músicas que, infelizmente, o movimento gospel, o movimento business gospel, tem tirado aí essas boas letras de circulação das igrejas. Aqui a gente continua cantando essas letras e esperamos continuar cantando as boas letras, porque entendemos que a música é uma maneira de transmitir teologia também, né? Segunda coisa que ela me disse, olha, na minha igreja nós batemos palma toda hora. Aqui vocês não batem palma? Vocês não batem palma? Eu falei, mas você bate palma por quê lá na sua igreja? Ela disse, eu bato palma porque todo mundo bate palma. Aí eu falei assim, mas você sabe por que as pessoas batem palmas? Sabe para que servem as palmas? E eu expliquei o porquê servem as palmas. Nós batemos palmas para reconhecer alguém, não é mesmo? Quando temos ali cantando parabéns para a pessoa, a gente não bate palma para ela, celebrando o aniversário, não é assim? Né? Reconhecendo ali, felicitando. Nós batemos palma como motivo de adoração também, quando estamos adorando alguém, louvando alguém com as nossas palmas. Então, se você entra na igreja e começa a bater palma toda hora, você sabe para quem que você está batendo palma? Aí eu, assim, talvez para o pastor. Não, aí eu disse para ela, não, o pastor não deve receber palmas. Porque o pastor não está aqui para receber palmas de vocês. O pastor não está aqui para ser reconhecido por vocês. Porque quando nós entramos aqui na igreja, nós viemos para cultuar a Deus. E o que é cultuar a Deus? Cultuar a Deus é você vir aqui na igreja para servir a Deus. Então nós não temos que ficar batendo palma, disse para ela, para as coisas, para as pessoas que estão fazendo, servindo a Deus aqui. Porque elas não estão fazendo para você. Aqui não é um palco, aqui não é um teatro, aqui não é um cinema. Né? Infelizmente muitas igrejas falam assim, venha assistir, venha para cá assistir. Aqui a gente não chama para assistir, a gente chama para participar, chama para cultuar. Então todos que estão desse lado ou do outro lado sentados, estamos aqui no mesmo propósito, de cultuar a Deus. Então quando o pastor faz alguma coisa, quando o grupo de louvor canta, eles não esperam ser aplaudidos, porque nós não fazemos para nós, fazemos para o Senhor. E quem está assistindo este culto, quem está recebendo este culto, não é as pessoas que estão sentadas, é o próprio Deus. Então quem tem que aplaudir é aquele que está recebendo o culto. É ele que vai aplaudir o meu culto. Os aplausos que eu estou esperando não é das pessoas que estão sentadas, mas é do meu Senhor a quem eu estou servindo. Então o que acontece muitas vezes é que igrejas, organizações religiosas, como nós acabamos de ver nessa série, e nós terminamos por aqui, nós não vamos falar mais de outras organizações religiosas, né? Vamos começar agora a falar na próxima semana sobre a doutrina dos anjos. Eu quero terminar a minha palavra sobre essa série de estudos dizendo o seguinte: meu irmão e minha irmã,
não remova a palavra de Deus. Tenha a Bíblia como regra de fé e prática. Porque tudo aquilo que nós fazemos aqui na igreja, temos que fazer baseado na palavra de Deus. Nós não devemos fazer aquilo apenas porque o mundo está fazendo. Não é porque todas as igrejas estão pintando de preto, imitando o teatro, imitando ali aqueles lugares onde as pessoas vão ter entretenimento, que nós devemos fazer igual. Não é que todo mundo está pulando, batendo palma, né? Todo mundo está gritando, tendo aquele êxtase, se não está revelado na Bíblia. Há uma maneira correta de se viver a vida cristã. Há uma maneira correta de ser crente. E essa maneira está revelada na palavra de Deus. E nela devemos seguir. Então, o que nos difere de outras organizações religiosas é que, a cada dia, nós buscamos na palavra de Deus ser a igreja que Deus deseja que sejamos. Não desejamos copiar as outras igrejas, copiar aquilo que outras organizações religiosas estão fazendo, simplesmente porque eles estão tendo um grande número de adeptos. Nós não estamos preocupados com o número de adeptos. Nós estamos preocupados em seguir a Deus, em andar no seu caminho e fazer a sua vontade da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele quer. Então concluo essa série de lições dizendo, eu não sei em qual organização religiosa você faz parte, mas se a Bíblia não está sendo ensinada, se você não está crescendo no conhecimento da Bíblia, eu posso ter certeza, eu digo para você, acenda a luz vermelha e a luz amarela. Será que esse lugar é o lugar de Deus mesmo? Será que esse lugar, apesar de eu me sentir muito bem, eu me senti ali um êxtase, apesar de, parece que minha vida está indo muito bem, mas será que é o lugar que Deus se revela? Que Deus está sendo exaltado da maneira que adequada, da maneira que Ele espera ser louvado e adorado? Porque se não for, se estiver diferente da Bíblia, este não é um lugar bom de se estar. Ok?